Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Milton Farias, eu sou aluno da Universidade Federal do Estado do Piauí, sou aluno da licenciatura plena em computação, ali no Polo de Campo Maior. Para nós é um imenso prazer, é uma imensa satisfação de estar convosco através da tecnologia, através desta oportunidade ímpar que conseguimos, através deste projeto de extensão, que é na verdade este curso que nós estamos realizando. Então, pessoal, como nós já dissemos, essa videoaula ela vai tratar sobre o seguinte tema, né? Leitores de tela para deficientes visuais. E o leitor de tela que nós queremos abordar nesta videoaula é o NVDA. O NVDA é um leitor de tela gratuito, é um leitor de tela bastante usado em nossos meios. Então, dentre outros vários leitores de tela que existem, nós iremos nos atentar para esse aqui, o NVDA. Então, o que é o leitor de tela NVDA? Nós vamos falar aqui algumas teorias a respeito desse programa e logo em seguida nós vamos também entrar na parte prática. Então, o leitor de tela NVDA é uma plataforma para leitura de tela, um programa em código aberto que vai ler o Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. O NVDA significa desktop de acesso não visual. Então, vamos ver aqui algumas características gerais desse programa, ou como já dissemos aqui, falando um pouco sobre ele, dessa plataforma para leitura de tela, que é o NVDA. Nas características gerais dele diz o seguinte: através de um sintetizador de voz, o NVDA permite que usuários cegos ou com deficiência visual possam acessar e interagir com o sistema operacional Windows e vários outros aplicativos. Suas principais características incluem, vamos ver aqui as principais características que se incluem nesse leitor de tela, que é o NVDA. A habilidade para rodar a partir de um cabo USB ou qualquer mídia portátil, sem a necessidade de instalação, navegar na internet com o Mozilla Firefox, instalador falado, fácil de usar, funciona com e-mails usando-se o Mozilla, suporte para Microsoft Internet Explorer, básico para Microsoft Outlook, Express e Windows Mail suporte. Suporte básico para o Microsoft Word e o Excel. Suporte para aplicativos Java acessíveis. Suporte para Adobe Reader para IBM. E anúncio automático do texto onde o mouse estiver e indicação audível opcional da posição do mouse. Então vemos aqui as características gerais deste programa, deste sintetizador de voz que é o NVDA. Nós vamos ver agora a internacionalização dele. Como é que ele está internacionalmente. É importante que pessoas em qualquer lugar do mundo, não importando seu idioma, tenham o mesmo acesso às tecnologias,
Até o presente momento, o NVDA foi traduzido para mais de 20 idiomas, incluindo português brasileiro, croata, tcheco, finlandês, francês, alemão, italiano, japonês, português, russo, espanhol, chinês, tradicional, polonês, tailandês, ucraniano e vietnamita. Então vemos aqui a sua internacionalização, né? São 20 idiomas que o NVDA tem alcançado. Além de proporcionar suas mensagens, o interface em vários idiomas, o NVDA também possibilita ao usuário fazer a leitura de conteúdos em qualquer idioma, contanto que eles tenham um sintetizador de voz capaz de falar aquele idioma em particular. O NVDA é equipado com o Speak, um sintetizador de voz gratuito de código aberto e multi-idiomas. Além disso, também pode usar as ferramentas de voz SAP14 e SAP15, bem como o sintetizador de voz AudioLogic. O NVDA não se restringe à necessidade de seguir tendências de mercado e demanda. Pode não ser sempre tão estável quanto outros leitores de tela, mas pode, sem dúvida, funcionar como uma ferramenta experimental de teste. Ele pode fácil e rapidamente testar novas ideias e ferramentas, talvez não encontradas em outros leitores de tela para o Windows. Veja só que beleza, né? Um exemplo disso é a habilidade do NVDA usar bips para comunicar ao usuário que uma barra de progresso está se movendo. Quanto mais alto o bip, mais próxima a barra está do final. Algumas pessoas adicionarão essa ferramenta a outros leitores de tela através de scripts customizados, mas ela nunca foi oficialmente adotada por nenhum outro leitor de tela para o Windows. Vejamos aí que é uma exclusividade, né? Essa questão aqui abordada para o leitor de tela em NVDA. O seu design e implementação. Vamos ver agora o que é que diz a respeito disto, do seu design e implementação. O NVDA é escrito na linguagem de programação Python e é construído em módulos, e a maior parte de seu código pode ser facilmente expandida com a finalidade de suportar novos programas ou controles no Windows. Bifes virtuais podem ser escritos para permitir que o NVDA suporte documentos complexos. Objetos do NVDA podem ser escritos para adicionar suporte a controles específicos. O NVDA sempre tenta tornar controles e elementos de um programa ou sistema operacional o mais acessível possível, de forma que o usuário possa buscar ativamente qualquer informação de que precise. Para comunicar-se com o sistema operacional e com os programas, o NVDA utiliza um mix de funções do sistema operacional Microsoft Active Accessibility, Bridge e interface de programação específicas dadas por certos aplicativos.
O NVDA não utiliza nenhum driver especial de vídeo intercept, nem mostra hooks, e sempre tentará conseguir o máximo de informação possível sobre acessibilidade de interfaces específicas antes de partir para outros meios. Então, nós vamos ver agora, chegando já quase ao final dessa parte teórica, nós vamos ver agora um pouco sobre a licença. Vai falar sobre a licença, parte de licença deste programa NVDA. O NVDA é coberto pela GNU, Licença Pública Geral, versão 2. Você é livre para compartilhar ou modificar este software da maneira que desejar, contanto que você distribua a licença juntamente com o software e torne todo o código-fonte disponível a todos que o queiram. Isto se aplica tanto ao software original quanto às cópias modificadas e também a qualquer outro software que utilize código retirado deste software. Então, pessoal, nós estamos aqui já chegando ao final desta apresentação teórica deste programa, ou deste leitor de tela, que é o NVDA. É um leitor de tela bem conhecido no nosso país, no Brasil, e bastante usado por pessoas que têm deficiência visual e também por pessoas de baixa visão, que têm dificuldade para ver, enxergar. Até pessoas mesmo que têm visão, que é um vidente, usa esse programa para leitura muitas vezes de um livro ou de um arquivo. É só instalar o programa e a pessoa então pode se sentar no sofá e relaxadamente ouvir aquele livro que o sintetizador de voz do NVDA vai ler para aquela pessoa. Então é bastante interativo esse programa, é bastante útil, é bastante enriquecedor para a educação. E nós agora vamos ver a parte prática, né? Vamos ver agora a instalação, configuração e como baixar esse programa que é o NVDA. Então nós vamos agora entrar na parte prática. Nós vamos ver aqui com o nosso amigo que vai nos trazer esta apresentação de como... Oi, hoje eu estou aqui para mostrar para você que não tem deficiência visual como baixar, instalar e configurar o NVDA, Non-Visual Desktop Accessibility, nosso leitor de telas mais famoso, gratuito, código aberto. Então eu vou acessar a página do NVDA, baixar, instalar ele, baixar a voz Letícia, que é uma voz gratuita também, configurar essa voz e por fim fazer algumas configurações básicas no NVDA. Vamos lá então? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é acessar o site do NVDA, que é www.nvda-project.org. Tá? Acessando esse site, eu vou clicar em Download, que é o terceiro link que a gente tem aqui. Certo? Então clicar em Download. Aí aqui eu tenho algumas opções de doação para poder fazer doações aqui para o projeto, porque é um projeto de código aberto, gratuito, não tem uma empresa que mantém isso daqui, que comercializa, né? Mas eu não sou obrigado a fazer uma doação para baixar, eu posso baixar sem doar. Então eu vou clicar aqui onde diz Skip Donation this time, né? Pular a doação dessa vez, marco essa opção
e clico em download aqui embaixo. Ele vai abrir essa janelinha, eu digo que eu quero salvar o arquivo, tá? Clico em salvar o arquivo e ele vai fazer o download da ferramenta, certo? Muito bem, aqui ele já baixou o arquivo e salvou na minha pasta Downloads, que eu posso acessar por aqui, ó. Aqui, ó, o arquivo já está aqui, tá vendo? Então eu posso fazer a instalação a partir daqui. Vou começar já a instalação. Ele diz que está fazendo a leitura da instalação, né? Aqui tem um acordo de licença. Eu marco essa caixinha que diz concordo e clico em instalar o NVDA neste computador. Continuar, dou Enter. Ele tem essa telinha aqui do controle de conta de usuário. Eu clico em sim. Ele está atualizando. Aliás, já atualizou, né? Já instalou a versão do NVDA. Com isso, então nós vemos aí a praticidade, né, da instalação. É bem prático, é bem dinâmico e se seguirmos direitinho as ordens, né, como foi dita, você muito rápido e prático consegue instalar esse programa no seu computador, que é o programa NVDA. Então vamos agora passar e ver a parte da instalação. Ele está já concluindo a parte de como baixar o programa e agora ele vai falar de como instalar esse programa em seu computador, que é o programa NVDA. Então eu já tenho, porque foi bem rápido, porque eu já tinha a versão anterior do NVDA instalada. Ele só atualizou aqui, mas na verdade a instalação em si não demora muito mais do que isso, não. Geralmente costuma ser assim mesmo, rapidinho. Bom, agora nós vamos baixar e instalar a voz Letícia, que é uma voz muito boa, também de código aberto, porque a voz nativa do NVDA ela é muito ruim. A maior parte das pessoas tem dificuldade em compreender o que essa voz diz, principalmente quando a velocidade é alterada. Então eu vou acessar o site do F123/Letícia. Então vamos lá, www.f123.org/Letícia. Aqui eu tenho uma página bem completa com muitas opções da voz Letícia para Android, para SAP 5. O que me interessa é a voz para Windows. Então eu vou clicar aqui nesse link onde diz 4 versões da Letícia F123 para o Windows, tá? Aí aqui eu tenho uma série de orientações, caso eu já tenha a voz Letícia instalada e tudo mais, né? Para remover complementos e tal. Só que eu não preciso me preocupar, que eu estou instalando pela primeira vez. Eu vou começar aqui, ó. Execute primeiro o arquivo RHVoice 1.0. Eu vou baixar esse arquivo, tá? E executá-lo. Vamos seguir essas orientações aqui então. Vou clicar aqui, né? Baixar este primeiro arquivo aqui. Ele vai pedir para abrir ou salvar. Eu vou em salvar. Agora eu vou abrir o arquivo de baixo, que é o RHVoice Brazilian Portuguese. Aqui diz encontrado aqui. Vou clicar em salvar também. E agora eu vou acessar a pasta Downloads e vou instalar os dois arquivos. Tá aqui. Primeiro eu vou instalar o RHVoice 1.2.0. Tá, primeiro é esse. Tem certeza que querem instalar esse complemento? Vou dizer que sim. Aqui ele está dizendo que foram feitas alterações, reiniciar o NVDA. Ainda não, porque eu vou instalar mais um complemento, que é o RHVoice. Tem certeza? Sim. Foram feitas alterações, reiniciar sim. Agora eu estou... Veja aí, pessoal, como também não é muito difícil a parte da instalação do NVDA, né? Nós vimos a parte que foi baixar no computador e agora estamos já finalizando a parte de instalação.
bastante interessante e bastante prático também. Então vamos ficar atento, seguindo as ordenanças que pede, e vamos então ver a outra parte que ele irá falar sobre a configuração do NVDA, configuração esta de alguns requisitos, né, do aplicativo, não é de todos, mas de alguns. Então vamos dar continuidade. Reiniciando o NVDA, ele vai fazer o sonzinho característico, mas ele ainda está com a voz nativa. Como é que eu vou configurar então para ficar com a voz da Letícia? Vamos então abrir o NVDA clicando 2 vezes. Ele está aqui com essa voz sofrível. E o que eu vou fazer? Eu vou então alterar. Como eu já instalei a voz da Letícia, eu vou alterar a voz então para começar a utilizar. Eu vou clicar aqui com o botão direito no NVDA, que está aqui próximo do relógio. menu. Aí eu tenho preferência. Menu. Tá? E dentro de preferências eu tenho configurações. Aí aqui dentro de configurações, do lado esquerdo, a segunda opção, fala. Tá? Fala. E aí, na direita da tela, eu tenho a opção alterar. Aqui eu vou selecionar o sintetizador, eu vou escolher o RH Voice. RH Voice, que é a voz Letícia. Configurações do NVDA 2 pontos. Fala, abre parênteses com... Vocês viram? Eu dei Enter, ele já tá falando com a voz da Letícia. Velocidade, volume do aumento, alter, grau de confiar, tá, incluindo a okay percentagem, dizer, usar, ok, cancelar, ok, desktop, lista. E NVDA agora eu já 15. posso começar a utilizar o NVDA com a voz Letícia para fazer qualquer coisa. Mas antes de tudo, vamos fazer algumas configurações importantes aqui. A primeira configuração que eu gosto de fazer aqui no NVDA é no teclado. Como é que eu vou usar o teclado? Então vamos lá de novo. Clique NVDA menu. com o botão direito no NVDA. Preferências. Vou aqui em preferências. Configurações. Agora eu vou na guia teclado aqui na esquerda. Fala, Braille 3, teclado 5 de 14. Teclado, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Teclado, página de selecionar as teclas modificadoras para o NVDA lista. Teclas modificadoras caixa de seleção selecionado para o NVDA. Eu gosto de usar o Caps Lock como tecla modificadora. Isso vai depender do teclado que eu estou utilizando. Às vezes aparece Insert. Como esse teclado que eu estou utilizando agora não tem a tecla Insert, aparece só a tecla Caps Lock. Então eu não marcado. Deixo marcado com o Vzinho dentro, certo? Falar caracteres digitados, caixa de seleção não marcado. Isso aqui é importante. Falar caracteres digitados. Vocês vão vendo que conforme eu vou mexendo com o teclado, o foco da opção vai mudando, né? E agora eu estou justamente nessa opção aqui. Falar caracteres digitados, caixa de... Que é falar caracteres digitados. É para ele soletrar conforme eu for digitando. Como eu digito já com uma certa agilidade, eu deixo desmarcada essa opção. Mas se você marcar, ele vai soletrar letra por letra conforme você digita. Falar palavras digitadas, caixa de... Aqui eu tenho que falar palavras digitadas, ou seja, toda vez que eu pressiono a barra de espaço, ele vai falar uma palavra que eu digitei. Caracteres digitados interrompem a fala, caixa de... Caracteres digitados interrompem a fala. Se ele estiver falando alguma coisa e eu teclar algum caractere, ele vai interromper o que ele está falando. Isso aqui é importante não marcado, deixar sempre marcado. Tecla Enter interrompe a fala, caixa de seleção. Enter também interrompe a fala. Eu gosto muito de usar o Ctrl para interromper a fala, porque se você está fazendo qualquer coisa e pressiona Ctrl sozinho, nada acontece. Então é o que eu costumo fazer. Ok, botão. E aqui eu vou já em OK. Ele já salvou essa configuração. Agora vamos ver as configurações de mouse, que é importante também. Bom, como eu já estou com o NVDA quase todo configurado, eu vou usar só o teclado agora, não vou usar o mouse para acessar as opções que eu quero. Então eu vou pressionar Caps Lock N, NVDA menu. Ele vai abrir o menu do NVDA, preferências, eu desço com a setinha até preferência, configurações, C. Entro em configurações, tô dando configurações Enter, do NVDA 2. E eu já tô com foco aqui na guia da esquerda, então eu vou descer até mouse, visão 4, teclado 5, mouse 6 de 14. Aqui, estou em mouse. Bom, vamos entender então
quais são as funções dessa tela. Página de Primeira propriedades. opção. Anunciar mudanças no formato Anunciar do mouse. mudanças no formato do mouse. Então, quando ele vira ampulheta, quando ele vira mãozinha, eu deixo desmarcado. Se você marcar, Marcado. ele vai te avisar quando o mouse mudar de forma, tá? Habilitar rastreamento do mouse e caixa de seleção. Habilitar rastreamento do mouse. Isso aqui é importante, porque principalmente para quem tem baixa visão e usa um pouquinho o mouse, conforme você vai movimentando o mouse, ele vai lendo onde o mouse está. Ó, Página de propriedades. Uma caixa painel. Scroller de painel. tô mexendo só com o mouse. Lista. Vou ver que horas são aqui. Relógio do sistema 16:2.59 23/04/2020. Aí ele mostra o relógio do sistema, lê o balãozinho que apareceu com a data, a hora, etc. Tá? Então essa opção de rastreamento eu uso bastante. Aí temos também Unidade de leitura de texto 2 pontos. Caixa de a unidade de leitura de texto. O que é isso? Quando ele está rastreando, ele pode ler palavra, pode ler... Vamos lá. Caractere, palavra, linha, parágrafo. Eu deixo em parágrafo, porque quando eu estou rastreando com o mouse, eu gosto que ele leia o parágrafo inteiro, tá? Se eu deixar em caractere, ele vai ler a letra da palavra onde o mouse está localizado. Se eu deixar em palavra, ele lê palavra por palavra e assim vai, tá? Anunciar tipo do objeto quando o mouse entra nele. Caixa de seleção marcado. Isso aqui é importante também. Tipo do objeto quando o mouse entra nele. O que é um objeto? É uma caixa de seleção, um botão, um campo de edição, tá? Então, quando o mouse entra nele, ele fala o que é o objeto. Isso eu também deixo marcado. Tocar sons de coordenada quando o mouse é movido. Caixa de seleção não marcada. Essa eu deixo desmarcada porque esses sons de coordenada são muito chatos. São bips. Eu vou ativar aqui para mostrar. São bips que ele toca do lado direito ou esquerdo do fone e de forma mais grave ou mais aguda, dependendo da posição do mouse. Vou dar OK aqui então. Desktop, lista. NVDA lista. Conforme eu vou mexendo, ele vai bipando. Agora eu estou do lado direito da tela. Se eu for pro lado esquerdo, o bip muda lá pro lado esquerdo. E agora estou descendo, ele vai bipando de forma mais grave. Digite aqui, lista. Então, para isso é que serve esses bips. Eu acho que incomoda muito e desmarco. E por último, vamos ver a formatação de documentos. É bem importante para quem trabalha muito com Word, né, para saber como é que o documento está formatado. Então eu vou lá NVDA menu. No menu do NVDA, Preferências, configurações. Agora eu vou... Fala 2 de 14. Formatação de documentos 11 de 14. De documentos aqui na esquerda. Bom, aqui eu tenho uma tela com várias opções do que eu quero que ele fale ou não. E aí eu vou marcando. Formatação de documento. E aí, pessoal, você está acompanhando direitinho? Estamos já chegando ao final dessa apresentação prática. Estamos agora na configuração do Word e vamos dar procedimento aqui, continuidade aqui e ficar atento direitinho à forma como está sendo explanado essa forma de apresentar ou de configurar esse programa no seu ou no meu, no nosso computador. Vamos dar continuidade. Documentos, página de nome da fonte, caixa de seleção não marcado. Nome da fonte, eu deixo não marcado, porque senão toda hora que mudar de fonte ele vai ler o nome da fonte. Agora, se eu preciso saber qual é o nome da fonte, eu deixo marcado aqui. Tamanho da fonte, caixa de seleção não marcado. Tamanho da fonte, mesma coisa. Se eu quiser saber o tamanho, eu deixo marcado, ele me fala. Atributos da fonte, caixa de seleção não marcado. Os atributos da fonte, se está em itálico, negrito, underline, etc. ênfase, caixa de seleção não marcado, alt mais. ênfase é só o negrito. Estilo, caixa de seleção não marcado, alt mais I. O estilo da fonte. Cores, caixa de seleção. A cor da fonte. Informações de documento. Informações de documento. Revisões do editor, caixa de seleção. Revisões do editor. Então tudo que eu quero que ele fale, eu marco. E tudo que eu não quero que ele fale, eu desmarco. Links, listas, caixa, bloco de citação, caixa de... Aí se é link, se é lista, se é bloco de citação, marcos, tudo isso ele também vai falando, tá? Essa tela é bem intuitiva, não tem muito o que explorar aqui, mas eu só quis mostrar essa opção que a gente pode utilizar também, certo? É isso aí, espero que tenha...
É isso aí, pessoal, que nós esperamos que tenhamos aprendido, abordado bastante sobre esse leitor de tela bastante interessante, que é o NVDA, que ajuda e auxilia, como nós já dissemos, os deficientes visuais, pessoas de baixa visão, no sentido da educação, né, do conhecimento, né? Agora todos podem ter acesso aos meios de computação através da tecnologia, através destes recursos, né, destes programas que são criados para facilitar a vida das pessoas. Então, pessoal, eu nesse momento quero agradecer a compreensão de todos, o apoio, a ajuda, e que você possa exaurir o máximo possível desta videoaula, né, sobre leitores de tela para deficientes visuais, e que você possa a cada dia ser abençoado com toda a sua casa, sua família, e que você possa prosseguir nessa caminhada, né, nessa jornada. Então, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.